Bom dia a todos. Com muita alegria que o Centro Espírita Mineiros recebe nesta manhã, primeiro domingo do ano 2019. Possamos todos ter um sentimento de gratidão pelo ano que passou e pela oportunidade de estarmos começando o ano com boas propostas. E quem está numa casa espírita, num templo religioso, domingo de manhã, seguramente tem uma boa proposta na vida. Temos nossas falhas, nossas dificuldades, mas sempre que estamos buscando algo de bom, é porque temos uma boa proposta. Eu gostaria de lembrar hoje aquela parábola do filho pródigo. Para quem não se recorda, de maneira simplificada, consta então na narrativa de Jesus que um senhor muito rico tinha 2 filhos e que um dos filhos sempre esteve ao lado do pai, ajudando na manutenção da propriedade, no zelo com as posses, na organização dos servos que eles tinham. E o outro filho, num dado momento, passado um pouco a sua juventude, ele decidiu que queria outras emoções, aventuras mundo afora, e assim foi, saiu da casa paterna e lançou-se a toda sorte de atividades desequilibradas, de irreflexões, e consumiu os recursos que tinha, e depois de chegar então à exaustão, quando seus recursos já tinham terminado, e ele se viu então se alimentando e vivendo de maneira tão precária, que ele então pensa: nossa, os animais da propriedade do meu pai têm uma condição melhor do que essa que eu estou agora. E aí ele decide voltar para a casa paterna. E quando ele está voltando para a casa paterna, o pai se alegrou muito, vai ao encontro dele, e o Haroldo Dutra Dias comenta que tem uma significação extraordinária isso do pai ir ao encontro. O Haroldo explica que na tradição judaica, o pai, o Senhor, a figura patriarcal é muito forte. Então sempre os filhos vão até o pai. E o Haroldo destaca que nessa parábola de Jesus, o fato do pai ter ido ao encontro do filho tem uma significação muito importante, que é uma quebra de protocolo, de tradição, significando então a alegria do pai de ver o filho retornando à casa paterna. E aí o pai acolhe o filho com muito carinho, sem julgamento, sem críticas, chama os funcionários e manda organizar uma festa para receber aquele filho que estava voltando. E foi tão grande, tão efusiva a alegria paterna, que o outro filho até se incomodou. Falei assim: mas meu pai, eu estive aqui todo o tempo ao seu lado, não desperdicei recursos, não me lancei aos desequilíbrios da vida desequilibrada, e o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. E aí o pai compreende, sorri, abraça aquele outro filho e diz assim: meu filho, tu sempre esteves ao meu lado, tudo que é meu é teu. Agora o teu irmão estava perdido, e hoje ele retorna à nossa casa. Aí o outro filho entendeu a importância daquilo. E eu gostaria de começar o ano com essa parábola, porque todos nós, de uma certa forma, somos filhos pródigos. À exceção de Jesus,
que já reencarnou na Terra como espírito evoluído, que já tinha conquistado em outras instâncias a sua evolução, nós que aqui estamos, de certa forma, num tempo maior ou menor, em uma ou outra natureza de desequilíbrios, todos nós estávamos distantes da casa paterna. E esta encarnação possivelmente significa a nossa chegada, o nosso retorno à proposta do Pai. Então nós temos várias reflexões a respeito disso. O primeiro é que todos nós podemos contar com a alegria de nosso Pai pelo nosso retorno. Todos nós podemos contar com a aproximação do Pai ao nosso encontro, por nós estarmos retornando à casa paterna. Tem uma mensagem do livro do De Luca, Minutos com Chico Xavier, em que o Chico tem uma frase extraordinária. Ele diz assim que Jesus não está lá nas alturas, distante dos nossos problemas, que Jesus, Maria, os grandes missionários do bem estão entre nós. Justamente por serem seres que já galgaram os degraus de evolução à nossa frente, justamente pelo mérito moral, eles se compadecem das nossas misérias e fraquezas e estão sempre junto de nós, nos acolhendo, nos circundando. Então, nessa representação do retorno do filho pródigo à casa paterna, todos nós podemos contar com a presença dos missionários da luz ao nosso encontro, nos recebendo, nos acolhendo de braços abertos. Então esse é o primeiro ponto que deve nos alegrar, porque se estamos aqui hoje, é porque estamos sentindo a falta da casa paterna, do amor de Deus, do abraço de Jesus. Um outro ponto interessante dessa parábola é porque certamente o filho que retorna à casa paterna, ele tem conflitos. Porque ele se pergunta: puxa vida, eu tinha tudo aqui e fui me envolver com toda sorte de desatinos, de desequilíbrios. Então nós, todos em geral, temos conflitos. Mas é natural termos conflitos. É bom que nós tenhamos conflitos. Sabe por quê? Até ontem, até algum tempo atrás, nesta encarnação, ou até alguma encarnação anterior, nós não tínhamos conflito nenhum. Nós estávamos no erro e muito, entre aspas, satisfeitos com os equívocos. Até ontem nós achávamos que o melhor que poderíamos fazer da vida era nos locupletar, nos perturbar a exaustão, e que isto representava o conceito de felicidade possível, a felicidade restrita ao mundo material. Mas aí, em algum momento, ou desta existência ou de uma anterior, nós vamos percebendo que aquilo já não nos satisfaz como dantes. Que certamente nós fomos criados para algo melhor, para algo superior. E aí, em algum momento, assim como o filho pródigo, nós também decidimos retornar à casa paterna. Mas os conflitos vão fazer parte da nossa rotina diária. Por quê? Porque por algum tempo, maior ou menor,
nós nos ocupávamos de atividades desequilibradas. E o simples fato de nós despertarmos para questões superiores não faz com que não passe de mágica a gente se torne evoluído. A repetição faz parte da vida. Se assim não fosse, bastaria uma vez nós ouvirmos a seguinte informação: tenha paciência no trânsito. Se fosse de primeira, a gente ouviria isso uma vez e jamais perderíamos nossas estrelinhas quando o indivíduo à nossa frente fica no celular, o sinal está aberto e quando ele resolve andar, o sinal fecha para nós. E aí a gente fala assim: poxa, perdi umas estrelinhas ali. Ah, mas a gente escuta tanto sobre a paciência, tolerância, mas ouvir é o primeiro passo para aprender. Mas é necessário repetir. Todo o processo de aprendizado é uma sequência de repetições, de experiências, de informações, vivências, até que chega um ponto em que aquilo se torna parte da nossa realidade moral, espiritual. Para que a gente consiga ter a tolerância, por exemplo, de Gandhi, certamente não é de ouvir falar ou de ler uma vez, né? Eu já contei aqui, mas sempre me impressionou uma passagem de Gandhi, em que numa das reuniões que eles faziam, né, os que lutavam pela liberdade da Índia, que sofria então a dominação da Inglaterra, aqueles que se propunham fazer a libertação pacífica da Índia estavam debatendo os passos a serem tomados, e um dos líderes, muito amigo de Gandhi, perdeu a paciência com ele, levantou-se, foi lá e esbofeteou Gandhi, deu um tapa no rosto de Gandhi, ele caiu da cadeira, o óculos para um lado, ele para o outro, todo mundo já correu, né, pediu para o agressor se afastar um pouco, sair daquela sala, aí acudiram Gandhi, perguntaram como ele estava, ele assim: não estou muito bem agora, mas vou ficar melhor. Aí trouxeram uma água, tudo, todo mundo preocupado com a reação dele, e aí perguntaram assim: Gandhi, você vai perdoar ele, né? E Gandhi olhou serenamente para os amigos e disse assim: não. Aí foi um sobressalto. E Gandhi era o exemplo que eles tinham, né, de paciência, bondade, tolerância, e decidiram então não tocar no assunto aquele dia e repetir a pergunta mais adiante. Passados alguns dias, o agressor ainda estava afastado e perguntaram novamente: Gandhi, você vai perdoar ele, né? E Gandhi, com a mesma expressão de paisagem, falou: não. Aí, na terceira ocasião da negativa, um dos mais próximos de Gandhi disse assim: olha, nós estamos muito chocados com a sua reação, porque você sempre pregou, né, o perdão, a paciência, a tolerância, e agora você está dizendo que não vai perdoar o nosso amigo? E aí Gandhi sorriu e disse: não vejo necessidade de perdoar, eu não me ofendi. Eu sei que ele é meu amigo, que ele estava em um momento infeliz. Nós convivemos tantos anos juntos com as mesmas propostas, então eu não me ofendi. Se eu não me ofendi, eu não vejo como perdoar. Eu estou, desde o momento seguinte da agressão, com um sentimento de paz, que sempre tive para com o nosso amigo. Eu leio isso e fico pensando: algum dia eu vou chegar nisso aí. Não vai ser nessa encarnação. Mas será que Gandhi conquistou essa bagagem de ler uma vez sobre o perdão? Claro que não. Então, nesse processo de repetição de experiências, a gente vai viver em conflitos. Mas o fato de nós termos conflitos já sinaliza que nós identificamos que algo não nos convém,
que precisamos fazer algo melhor, que estamos em um processo de aprendizado. Isso é um passo importantíssimo. Pior do que essa condição é quem não tem conflito nenhum. Faz o erro e continua achando que o erro é o melhor. Então, por incrível que pareça, nós precisamos entender que termos conflitos é um processo necessário e natural de evolução. E aqui, aproveitando essa citação do Gandhi, eu quero colocar um assunto muito estratégico para começo de ano. Então, começo de ano, depois do dia 31, é a hora estratégica das propostas, né? Dieta, exercício, né? Outro dia eu recebi pelo WhatsApp uma muito divertida, né? Parecia uma figura, assim, um desenho de Moisés, naquela cena clássica, que ele determina a abertura do Mar Vermelho, né? E o céu se abrindo assim, e a frase era: que comecem as dietas. Porque é uma coisa clássica, mas faz muito sentido isso, a gente aproveitar o momento de transição do ano, ou um descanso maior ou menor, e fazermos as propostas para o ano novo. Então, aproveitando essa deixa da história de Gandhi, vamos fazer a proposta do perdão. E começando pelo auto-perdão, para que nós possamos nos pacificar. Como eu já disse, né, anteriormente, quando nós começamos a ter alguma ideia, alguma compreensão do que é a vida, de qual é o nosso papel aqui, de qual é a nossa destinação maior, além do mundo material, os conflitos começam a fazer parte do nosso dia a dia. Mas, repetindo, se nós percebemos isso, já é algo muito positivo. Porque significa que nós enxergamos que existe algo além de viver na perturbação. E vamos então trabalhar este auto-perdão, sabendo que o fundamental é traçar uma proposta de superação. Essa proposta passa obrigatoriamente por identificar nossos erros, fazer o exercício do autoconhecimento, depois agradecer por enxergarmos que tal conduta já não nos é devida. Marcelo, mas agradecer pelo erro? Não, agradecer pela percepção do erro. Porque muitos ao nosso lado nem perceberam que esta ou aquela conduta é equivocada. Então, se nós já conseguimos enxergar, agradeçamos a oportunidade de nos reconhecer como somos. A partir disso é que nós podemos dar o passo seguinte. Como eu citei recentemente aqui, e vou repetir, vale muito a pena nós aprendermos com organizações extraordinárias que existem no mundo, que são as associações dos alcoólicos anônimos. E uma das frases que consta lá em toda a sede do AA é: se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, o problema é nosso. Vejam a importância dessa frase. E é exatamente isso que eu falei da gratidão. A pessoa que se desloca para o AA, ela reconhece que tem um grande desafio. E se ela quer superar aquele desafio, ela vai contar com o amparo, o respaldo de todos os membros daquela associação.
Em relação a qualquer desafio nosso, é a mesma coisa, considerando os nossos benfeitores espirituais e os amigos verdadeiros. Quando nós chegamos com um amigo, uma pessoa em que nós confiamos, seja encarnada ou desencarnada, nosso anjo da guarda, e dizemos assim: eu tenho este desafio e eu quero superá-lo. O problema deixa de ser individual e é uma citação de Jesus: pedi e obtereis, batei e a porta se vos abrirá. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, quando nas nossas orações nós dizemos assim: agradeço pelo discernimento de enxergar que tenho esta ou aquela falha de conduta e peço ajuda para superar esta fraqueza, esta viciação, esta má conduta. Quando nós agimos assim, é o mesmo contexto dessa frase do AA. Os benfeitores certamente, ouvindo a nossa prece, nossa rogativa, vão dizer: ele reconhece o problema, ele está disposto a superar. Então o problema não é mais só dele, o problema é de todos nós, amigos interessados na regeneração, na recuperação. Igualzinho a parábola do filho pródigo. E nós seremos certamente recebidos com festa do ponto de vista espiritual, pelo retorno à proposta de amor para a qual todos fomos criados. Outro aspecto fundamental deste auto-perdão, depois dessa proposta sincera de reconhecer e pedir ajuda, é a compreensão de que é um processo, às vezes, para toda uma existência. É outra coisa que nós, às vezes, nos aborrecemos, nos importunamos, né? A gente diz assim: puxa, mas eu tenho rezado tanto, eu vou no centro, eu tenho lido bons livros, eu faço preces, mas como diz aquele ditado popular, parece que quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Vamos lembrar que é natural que seja assim. Um tempo atrás, ano passado, eu estava em Rolândia, lá no Centro Espírita no MAI, né? Movimento Assistencial Espírita. E aí eu conversando com o Luiz, que é até algo divertido, né? Porque ele é Luizinho, ele tem a minha altura, né? Mas eu conversando com o Luiz, e ele comentava exatamente esse aspecto, né? De que é natural que os nossos desafios aumentem conforme a gente se dedique a superá-los. Natural. O Luizinho dizia assim que ele era uma pessoa muito centrada, muito serena, e ele pedia muito para aprimorar a sua paciência. Ele falou: Marcelo, a cada dia eu percebia dificuldades maiores, conflitos no trabalho, na família, e eu pedindo para que eu pudesse avançar na conquista dessa virtude que era a paciência, e eu fui me incomodando porque estava cada vez mais difícil, até que eu entendi. Ora, se eu estou pedindo para aprimorar a virtude da paciência, será que a conquista dessa virtude chegará por nós ficarmos isolados, pescando na beira do rio, sem um mosquito para nos atrapalhar, sem um colega inadequado, aquele ambiente de paz máxima? Será que é assim que a gente vai conquistar a paciência? É claro que não. Como é que nós vamos conquistar a paciência? Trabalhando o sentimento. E como é que nós trabalhamos o sentimento da paciência?
sendo testados por ela. Um atleta olímpico que está se capacitando, né, para a prova mais importante, né, do seu esporte, como é que ele se capacita para a final dos 100 metros, né, nado medley? Ficando em casa, batata frita, Coca-Cola. De vez em quando ele assiste uns filmes lá do César Cielo, do Michael Phelps. Ah, não, olha, já assisti todos os filmes do Phelps, decorei a técnica dele, tô bom. Li os livros dele, vi as entrevistas, já sei tudo sobre o Michael Phelps. Isso vai adiantar? Um pouquinho, bem pouco. Como é que ele vai se capacitar? Acordando cedo, treinando aí 5, 6, 7 quilômetros na piscina, academia, alimentação, assistir também vídeos técnicos, né? Dormindo cedo, acordando cedo. E se ele melhorar o tempo dele, o que o treinador vai falar? Ah, agora você está sossegado, 3 meses de sossego. Você chegou no tempo do Phelps, então agora está beleza. O treinador vai chegar e falar assim, muito bom, vamos baixar mais o tempo. Aí ele baixa, 1 segundo. Treinador, excelente, vamos baixar mais um. É assim no esporte, é assim na vida intelectual, né? Então a gente chega no meio do ano, lá para a 5ª, 6ª série, 6º, 7º ano agora. Ah, aprendi equação de 2º grau. Então, assim, puxa vida, agora acabou essa complicação da matemática, né? Não, aí vem o 3º grau, 4º grau, cálculo integral, derivada, matriz. A gente fala, não acaba nunca. Não. Quanto mais a gente se capacita, mais a dificuldade aumenta. É um processo infinito com a graça de Deus. A coisa mais desesperadora que existe quando a gente adquire o autoconhecimento de si mesmo é você não ter mais desafios, você não ter mais proposta de vida, você não ter mais onde crescer. Só que a gente esquece que para a parte espiritual é a mesma coisa. Então tem uma verdade incontestável nesse ditado: quanto mais eu rezo, mais a salvação aparece. E a parte divertida é a gente tem que gostar disso. Isso significa que nós estamos no bom caminho. Se em 2018 a gente tinha determinada dificuldade e aquela dificuldade ficou estabilizada, nós conseguimos lidar bem com ela, já não nos perturbamos tanto, já temos uma capacidade razoável de gerir essa ou aquela situação, essa ou aquela pessoa, a gente já consegue dar bom dia para a sogra, né? Boa tarde. A gente já aceita aquele parente inconveniente no almoço de domingo, sem que a gente tenha vontade de tacar o prato na cabeça dele. Que bom, parabéns, degrau conquistado, vamos aguardar um novo parente que vai chegar. É isso. Se a gente conseguir conviver bem, né, os 2, 3 dias ali do ano novo, com 5 pessoas na casa, 8, 10, vamos nos preparar. Provavelmente esse ano serão 20 pessoas na casa. 10 dias. Porque é necessário que a gente avance. Que a gente compreenda que há uma razão para as nossas dificuldades, para os nossos desafios. E
Né? Agora é a época que muitas pessoas vão tirar férias, né? Eu vou tirar férias, a gente vai viajar, vai para a praia. É gostoso, muito, necessário. Se for possível, vale a pena. Se não puder ir na praia, vai numa piscina, vai no Lago Igapó aqui que é de graça, mas é importante, sabe? Uns dias de descanso, de refazimento. Mas vamos lembrar que a gente está ali com o pé dentro d'água, tomando água de coco, descansa, refaz, mas a gente não está evoluindo. A gente cresce nos desafios. E nós não viemos para a Terra passar férias. Emmanuel diz: a Terra não é uma colônia de férias. É um plano de provas e expiações. Então vamos trocar o discurso, né? Ao invés de falar, mas o que eu fiz para merecer isso? Vamos dizer, não quero nem saber o que eu fiz para merecer isso. Mas vamos trabalhar para superar. E retomando a questão do auto-perdão, por que é muito importante nós entendermos esses conflitos como naturais e nos perdoarmos? Porque se a gente não se conhece, se a gente não identifica o erro, existe um perigo de nós negligenciarmos o erro. E isso é algo bem perigoso. Outras vezes, quando nós reconhecemos, admitimos, nós nos sentimos impotentes, incapazes de lidar com aquela situação. Se nós não nos perdoamos, nós muitas vezes deixamos de atender aos nossos compromissos e deveres por nos acharmos incapazes, indignos. Mas isso é uma grande bobagem, um equívoco perigosíssimo. E nisso também nós vemos a sabedoria de Jesus. Todos os discípulos de Jesus, em maior ou menor grau, eram pessoas como nós, cheios de erros, de falhas, de tudo quanto é jeito. E foram essas pessoas que Jesus escolheu para promover a divulgação do Evangelho. A renovação moral do planeta. 12 pessoas comuns que cometeram toda a sorte de erro, tendo convivido com Jesus, tendo visto com os próprios olhos os milagres, as curas, ouviram as preleções de Jesus, conviveram com Ele no aconchego do lar e erraram mesmo assim. Aí nós temos um exemplo extraordinário para todos nós. Não interessa muito o que eu fiz ontem, interessa o que eu vou fazer hoje. Cada dia nosso, a gente se deslumbra muito com o ano novo. E é bom aproveitar esse sentimento. Mas cada dia, cada minuto nosso é uma página em branco no livro da vida. E se Cristo, desde o início, já contava com pessoas comuns para promover a renovação moral do planeta, nós nos incluímos nisso. Porque o mundo melhor que todos queremos só vai acontecer quando nós quisermos, quando nós nos dispusermos a isso. Então, aproveitando essa transição de ano, vamos nos perdoar pelos erros de 2018. Vamos agradecer por enxergarmos as condutas equivocadas. Vamos pedir ajuda nas nossas orações, para as pessoas em que a gente confia, para que possamos fazer melhor em 2019. E vamos também perdoar aqueles ao nosso redor. Se o auto-perdão é importante, o perdão às demais pessoas também o é. Como Jesus falou a Pedro:
perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Porque tem gente que conta, né? Com 70 vezes 7, 490, já passei da conta. Não preciso perdoar mais ninguém. 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. E eu gosto tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nos traz uma proposta possível. Quando está lá no item, perdoai os vossos inimigos, estava muito claro. Nós não vamos conseguir sentir pelo inimigo o carinho, o afeto, a confiança que sentimos por um amigo. Porque é algo contra as leis da natureza. Quando a gente reencontra um amigo, o coração bate mais forte. E quando a gente reencontra um inimigo, também, mas é de um outro jeito. Isso é algo instintivo. Não tem como mudar isso. A gente sabe que não pode confiar na pessoa. Mas o que está lá no Evangelho é algo possível para nós. Vamos orar pelo nosso desafeto. Vamos pedir para que Deus trabalhe na sua renovação moral. Vamos orar para conseguirmos conviver da melhor maneira possível. Vamos nos colocar à disposição se houver uma ocasião de sermos úteis, praticar o bem. Vamos nos alegrar pelo bem que alcance os nossos desafetos. Porque o perdão, em verdade, é algo que diz respeito a quem perdoa. O que a outra pessoa fez de errado e equivocado é um problema dela com as leis da vida. O nosso perdão não livra a culpa, a responsabilidade da pessoa. É um grande equívoco quando dizemos assim, tal pessoa não merece o meu perdão. É um erro grosseiro. O perdão só diz respeito a quem perdoa. O erro que outra pessoa cometeu contra nós é um problema dela e a justiça divina. Se eu perdoo, eu me liberto. E o erro da pessoa? Continua com ela. Ela que vai ter que se ajustar pelo amor. Todos temos a possibilidade de superar nossas mazelas pelo amor, pelo trabalho no bem. Mas se a pessoa não quiser ouvir os convites para o trabalho no bem, vai sobrar a dor. Então, o que a pessoa fez de errado é problema só dela. Eu perdoando ou não, o problema continua com ela. Mas se eu perdoo, eu me liberto. Eu volto a ter a minha mente livre para ser alegre, fazer as coisas que eu gosto, me divertir com as pessoas que eu amo. Porque quem está com mágoa de alguém pode reparar. O nosso pensamento fica ocupado com aquilo. É um duelo mental. Mas ela falou aquilo, mas aquilo. Olha, a próxima vez que ver, se ela vier com essa conversinha de novo, deixa ela ver. Eu descobri que tal dia assim, ela também. E a gente fica com aquilo. É um duelo mental. A gente vai trabalhar mecanicamente, a gente vem na casa espírita mecanicamente, a gente perde a chance de viver em plenitude. Então vamos perdoar conforme a possibilidade do Evangelho do Espiritismo, que é bem factível, bem possível. Às vezes o melhor que a gente consegue em relação a determinado desafeto é só orar. É o melhor possível? Vamos orar. Seguramente algum dia vai ter chance de algum outro passo. E vamos lembrar também que os nossos maiores desafios não estão lá do outro lado do mundo. Estão na própria família.
Então a gente às vezes se surpreende, mas como é que eu tenho tanta dificuldade com a pessoa da minha casa? Quem não é espírita, quem não sabe da reencarnação, seguramente não encontra resposta para isso. Porque parece um erro de programação, né? A gente olha e fala assim, mas nossa, eu não tenho nada a ver. Quando não tem nada a ver, ainda mais brando. Quando eu falo, eu tenho tudo ao contrário. Uma pessoa tão próxima a mim, meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, meu cônjuge, e a gente da mesma família. Quem não sabe da realidade espiritual vai desencarnar sem entender isso. Agora nós sabemos. E quanto maior a dificuldade de convivência, seguramente, maior foi o nosso erro no passado e maior o nosso compromisso no presente. Então vamos nos auto-perdoar, vamos nos perdoar e vamos perdoar aqueles que nos cercam, começando do nosso núcleo mais próximo. E eu vou concluir com uma história que eu já contei aqui mais de uma vez. Mas eu gosto muito, especialmente nesse início de ano, porque fala dessa proposta de nós deixarmos de lado as grandes modificações repentinas, porque tudo na natureza é gradativo, e nos ocuparmos de tentar fazer um pouco melhor. Porque se a cada dia nós nos ocuparmos de fazer um pouco mais, o resultado final vai ser muito grande. Então aquela história que aconteceu, é real, na cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Que uma mãe estava ao lado do seu filhinho, perto dos 9 anos de idade, ele em fase terminal de câncer. E aí, naquela alegria espontânea e natural das crianças, conversava com sua mãe, mesmo na sua condição difícil, e a mãe, como toda mãe, procurando dar alento ao filho em fase terminal, pergunta assim: meu filho, o que você quer ser quando crescer? E o filho sorriu intimamente, sabendo que a mãe fazia aquilo por amor, porque ele mesmo já sabia que o seu organismo estava com os dias contados. Mas ele compreende as circunstâncias e fala assim: ah, mãe, eu gostaria de ser bombeiro. Aí a mãe fica pensativa e ficou pensando: ah, filho, vou conversar então com o bombeiro, quem sabe ele pode vir aqui no hospital. E ligou no Corpo de Bombeiros de Fênix e explicou a situação. Olha, meu filho é terminal de câncer, ele disse que gostaria de ser bombeiro, isso não será possível, ele está por poucos dias, mas eu pensei que talvez ele se alegrasse se o bombeiro pudesse vir aqui, só para cumprimentá-lo. O senhor acha isso possível? E o responsável, por aquela corporação, o comandante, era uma dessas pessoas que procurava fazer um pouco a mais. Ele falou: minha senhora, podemos fazer mais do que isso. Certamente, não por coincidência, na semana que vem é o dia do bombeiro mirim honorário, em que nós, a corporação, adota uma criança para realmente ser um membro honorário da nossa corporação. Me passe as medidas do seu filho, que nós vamos confeccionar um uniforme oficial para ele, do Corpo de Bombeiro de Fênix. E daqui uma semana, na hora estabelecida, avise o hospital que nós iremos aí, mas que eles fiquem tranquilos que não é nenhum procedimento específico de emergência. E assim foi. Eles foram no dia seguinte, na semana seguinte, vestiram aquele menino com o uniforme bombeiro, com um chapéu específico, e ele ficou tão feliz.
E o comandante perguntou ao médico responsável: será que ele teria condições de nos acompanhar ao longo do dia hoje? Ele estava só tomando um soro paliativo ali, cuidados paliativos, mas ele viu o menino tão feliz que falou assim: olha, eu vou autorizar. Deu a medicação necessária de manhã, e assim foi. Ao longo de todo aquele dia, o menino acompanhou a corporação. E tiveram um chamado de um pequeno acidente, fizeram um treinamento para incêndio, ele ajudou a segurar, claro, com bastante dificuldade, mas participou de segurar aquela mangueira de água com a alta pressão. E passou todo o dia, fez o juramento da corporação, participou do hasteamento da bandeira. E assim foi. No fim do dia, quando retornou ao hospital, ele estava revigorado, a ponto que, contrariando a expectativa médica, viveu mais algumas semanas. Mas é que chegou um dia, o médico chamou a mãe fora do quarto e falou assim: olha, infelizmente, o seu filho está entrando em falência múltipla de órgãos e aguardamos o falecimento dele para as próximas horas. Se você quiser fazer alguma providência, chamar a família. Mas não, a família já está toda ciente, não tem muito o que fazer. E quando o médico saiu, ela lembrou da alegria que o filho teve com os bombeiros e ligou mais uma vez na corporação. E conseguiu falar com o comandante e explicou: olha, meu filho está se despedindo de nós. Eu sei que eu já tive muito de vocês, mas seria possível que nas próximas horas, se algum bombeiro passar aqui por perto, que viesse só se despedir do meu filho? Ele ficou tão feliz. E ele falou mais uma vez: minha senhora, podemos fazer mais do que isso. Seu filho continua no mesmo quarto? Ela falou: sim. Então vim do hospital, que chegaremos aí com as sirenes abertas e vamos entrar pela janela do quarto. Que eles fiquem tranquilos, que é um procedimento de despedida de um membro da nossa corporação. E assim foi. Passados alguns minutos, ouviram as sirenes dos bombeiros, e aquele menino abriu os olhos e falou: mãe, são os bombeiros. Ele falou: meu filho. E passado um pouco, começaram a entrar pela janela 12 bombeiros, circundaram a cama e tocaram a corneta, dos atos de cerimônias oficiais. E ele sorriu e falou assim: mãe, eu acho que eu sou um bombeiro mesmo. E a mãe disse: claro que é, meu filho. E o comandante disse assim: nós estamos aqui para honrar um dos membros da nossa equipe. E fizeram uma saudação todos ali, as frases de encorajamento, e ele fechou os olhos e partiu para o plano espiritual. Partiu feliz, a mãe em paz. E todos aqueles bombeiros também em paz. Porque a situação orgânica não podia ser revertida. Mas certamente a proposta de fazer um pouco mais fez toda a diferença. Então, para esse ano de 2019, que cada um de nós possa pensar: que pouco mais eu posso fazer a cada dia? Vejam que para aqueles bombeiros, entre aspas, não foi nada fora do contexto possível. Foi um pouco de boa vontade, um pouco de tempo, um pouco de afetividade. É isso que Deus pede para cada um de nós. Um pouco mais daquilo que nós já temos. Muita paz a todos.